Sem dúvida. De uma certa forma, a gente criou uma expectativa grande, sim, de iniciar bem a competição, pelo período que a gente teve de trabalho, pela reformulação que foi feita no elenco, mas a gente nunca esperava de começar dessa forma tão positiva, até porque dessas vitórias foram 3 jogos longe de Salvador. Então a gente iniciou, sim, bem preparados, né, em todos os aspectos, mas não esperava esse 5 resultado positivo. Mas, de qualquer forma, já que aconteceu, a gente foi merecedor dos resultados, diga-se de passagem, isso que é o mais importante. E agora o desafio é da gente manter essa batida aí, porque a competição é longa, tem muita coisa pela frente ainda, mas a gente sabe que mostramos, né, que nós temos uma equipe consistente em todos os setores, né, em todas as fases do jogo, e isso, de uma certa forma, nos deixa bastante satisfeito nesse início de competição. O que foi mais positivo para você no jogo em relação ao seu time? A postura dentro de campo, esperar um pouco mais o Ceará e conseguir realmente jogar, eu não digo em cima dos erros, mas aproveitar também as falhas dele para construir o resultado positivo? Sem dúvida. O jogo hoje é um jogo muito estratégico. A gente entrou com o propósito de anular as principais jogadas do Ceará, e no primeiro tempo a gente conseguiu fazer isso bem. O Ceará tinha a bola, mas a gente tinha o controle do jogo. Faltou no primeiro tempo a gente caprichar um pouco mais na transição, no contra-ataque. A gente teve sim espaço, possibilidade para fazer uma boa transição, e a gente pecou muito nisso. Então no intervalo a gente procurou fazer essas correções para melhorar a nossa transição, e a gente percebeu que em alguns momentos a gente podia subir um pouco o nosso bloco de marcação e pressionar um pouco mais a saída de bola do Ceará. E conseguimos fazer isso bem. A partir do momento que a gente fez o gol natural, a equipe do Ceará ficou um pouco nervoso e a gente passou a ter um controle também, e equilibramos, né, a posse de bola, e fomos criando uma série de situações, né, de gols. E fizemos o segundo tempo da forma que tinha que ser feito. É claro que no final do jogo, até pelo desgaste, acaba virando outro jogo, né? 5 trocas para cada lado. A gente teve um pouco de dificuldade. O Ceará cruzou algumas bolas ali próximo da nossa área, poderia ter diminuído o placar, mas de um modo geral foi uma partida muito consistente da nossa equipe. Você, na última coletiva, falou de como é importante ter o Oswaldo na sua equipe, né? É um jogador que está chegando 36 para 37 anos, chegando já no estágio avançado da carreira, e que teve um início de temporada não tão bom, mas agora parece que engrenou, 5 assistências e até a questão da bola parada. A gente acompanha já há algum tempo o Oswaldo, sabe que ele tinha essa cobrança, mas ele não era o cobrador de faltas, de escanteios nos outros clubes, né? Você conseguiu observar bem isso no treinamento e vem intensificando esse trabalho também junto com o Oswaldo? Sem dúvida. Foi um dos fatores que o período que a gente teve de trabalho colaborou para a gente tentar extrair o melhor de cada um. O Oswaldo, como eu falei na última coletiva, vocês aqui conhecem muito bem, jogador muito experimentado, mas ele está muito motivado aqui no Vitória. Não só ele, como quase toda a equipe não iniciou bem a temporada, mas ele foi um dos jogadores que mais aproveitou o período que a gente teve de intertemporada aí. É um jogador que ajuda bastante na fase defensiva, fecha bem os espaços pelo lado do campo. Hoje ele está ocupando mais a faixa da direita, mas em alguns momentos a gente utiliza ele por dentro como segundo atacante, pelo lado esquerdo também, mas ele é um jogador que ajuda muito nesse momento na fase defensiva, e ofensivamente ele é um jogador que tem participado da maioria dos gols, e a bola parada dele a gente está aproveitando. É uma bola rápida, a bola consegue variar, a bola de primeiro pau, bola de segunda, e a gente tem que tentar extrair o melhor de cada atleta e principalmente dele. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite. André Almeida, do Sistema Verdes Mares. Parabéns pela vitória e pela grande campanha que o Vitória está fazendo na Série B, né? Eu queria te pedir licença para perguntar sobre um assunto que não é relacionado ao jogo, mas que tem vindo à tona no futebol brasileiro, com certeza você acompanhou, que é sobre essa questão do escândalo das apostas esportivas envolvendo a participação de jogadores. O que é que você tem a dizer sobre isso, como treinador, como um cara que está no dia a dia dos jogadores, dos vestiários, e qual tipo de posicionamento você imagina que o Vitória, por exemplo, deve ter caso venha
acontecer alguma situação envolvendo o jogador do clube. Obrigado. Bom, boa noite. A gente lamenta muito, né, como profissional do futebol. Eu sempre tive uma carreira muito limpa, sempre pautado na ética e sempre procurei transmitir isso para os jogadores com os quais eu trabalhei. Agora, é claro que é um assunto muito complexo, né, cabe investigação, como está sendo investigado, né, e eu acho que é algo que, assim, tem que dar um basta, né? É claro que vai avaliar a gravidade de cada um, não dá para você julgar e colocar todo mundo no mesmo pacote. Eu acho que vão ter casos diferentes um do outro, então cabe quem vai julgar, analisar e punir da forma que tem que ser punida os casos, principalmente os casos mais graves, né? A gente torce para que isso seja resolvido o quanto antes, para que a gente tenha o fair play, né? O jogo limpo, a gente sempre preza muito por isso. E é algo que, assim, de uma certa forma, a gente já está num momento tão ruim do futebol brasileiro, né, e ainda mais na hora que a gente menos espera, vem um escândalo desse para tudo quanto é lado. Tomara, eu como profissional do futebol, torço para que seja apurado e resolvido o quanto antes, até pela lisura de todo o processo. Léo, boa noite. Casqueiro, da Rede Múltipla de Comunicação. Léo, Vitória não fez um primeiro tempo bom. O Giovanni Augusto sumiu um pouco do jogo. Você veio, fez a alteração e o Vitória passou a ter uma postura diferente em relação ao primeiro tempo. Só que o Vitória fez o gol, fez o segundo gol, aí você teve a necessidade, tirou seus dois extremas. Tirou o Oswaldo, tirou o Zé Uco. E aí ficou caracterizado que o Vitória trabalhou muita bola pelo meio. E o Vitória sentiu naquele momento, mesmo com a entrada do Mateuzinho, a falta de dois extremas para forçar a jogada ainda. Eu queria que você pudesse dizer, o trabalho está sendo muito bom, a diretoria tem a consciência de que precisa trazer, mas hoje, nesse detalhe do jogo, ficou evidenciado que se o Vitória tivesse dois extremas para substituir o Oswaldo e substituir o Zé Hugo, talvez o Vitória saísse daqui com um placar mais dilatado em relação ao jogo com o Ceará. Eu respeito a sua opinião, mas assim, primeiro tempo a gente não jogou mal o primeiro tempo. Nós defendemos muito bem as principais jogadas do Ceará, nós não conseguimos fazer uma boa transição, né? Aí você generalizar que a gente fez um primeiro tempo ruim, não. Nós fizemos um primeiro tempo consistente, o Ceará circulou muita bola, mas o Lucas fez um jogo tranquilo, dentro de uma proposta de você jogar fora de casa. Naturalmente, no intervalo, a gente fez algumas correções para que a gente subisse um pouquinho o bloco, a gente sentiu que dava para subir um pouco mais o bloco e também ter um pouco de posse de bola. A partir do momento que a gente fez o 2-0, a ideia era povoar um pouco mais o meio ali, ter 4, 5 jogadores de meio para que a gente tivesse a posse de bola. Então, por isso, o motivo da gente ter congestionado um pouquinho mais o meio. A gente sabia que o Ceará, como aconteceu, de colocar o Nicolas, Luvanor, Jean, todos jogadores de bom chute da entrada da área. Então, eu praticamente coloquei 3 volantes e trouxe 2 meia-ponta, que era o Thiago e o Mateuzinho, para povoar aquele meio ali. Naquele momento eu não queria transição, eu queria tirar o chute do Ceará. E eles tiveram possibilidade só de entrar com o cruzamento. Foi mais uma questão estratégica de jogo mesmo. Léo, o Ceará teve um começo muito ruim na Série B, né? Tem só 4 pontos conquistados em 15 disputados. Por outro lado, o Vitória, começo espetacular, né? Com o time com 100% de aproveitamento. Apesar do momento complicado do Ceará, do início ser ruim, ter vencido fora de casa, o Ceará que começou a Série B como um dos postulantes ao acesso, você acha que hoje, de certa maneira, venceu um concorrente direto, dá para dizer assim, pelo status que o Ceará ocupa na competição, de brigar pelo acesso, de brigar, quem sabe até pelo título, mas apesar de, repito, estar na parte de baixo na tabela, mas dá para dizer que o Vitória hoje ele venceu um adversário que briga diretamente ali pelo acesso? Olha, assim, pela representatividade das camisas, né, Vitória, Ceará, Sport, que são camisas pesadas, naturalmente são favoritos, né, a acesso. Agora, é claro que a competição, e vocês sabem disso, a Série B são 38 rodadas, nós estamos apenas na 5ª rodada, ela modifica muito. Eu já passei em 2020 dirigindo Sampaio Correia, nós iniciamos a Série B com 5 derrotas seguidas, depois a gente conseguiu brigar pelo acesso nas rodadas finais, nós subimos por 4 pontos.
E a gente tem o exemplo do Náutico também, que fez, eu acho que 8, 9 vitórias seguidas em um ano aí e depois não conseguiu sustentar. Então está muito no início. É claro que a gente fica feliz de ter um início fantástico desse daí, uma gordura que a gente acumula, mas é uma competição que muda muito, às vezes lesão, às vezes uma sequência ruim, desgaste. Então acho que tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, tem muita coisa para acontecer pela frente, mas sem dúvida nenhuma, hoje são duas equipes, né, que com certeza tende a brigar por alguma coisa maior dentro da competição. Vamos agora para as perguntas do pessoal de Salvador. Léo, só um momento aqui. Daniela Leone, do Jornal Correio, pergunta: Condé, queria que você comentasse a estratégia adotada para o jogo de hoje. A gente, que é natural, como obrigação profissional nossa, analisar o máximo possível cada adversário. A gente sabia que o Ceará, né, tinha jogado muito forte pelo lado do campo, com o Janderson e o Eric. E então a gente baixou bastante o Oswaldo e o Zé Hugo para dobrar a marcação junto com Marcelo e Zeca, para tirar esse espaço desses dois jogadores. E também bloquear os chutes, né? A gente esperava até do Jean vir para o jogo, acabou vindo só o Castilho, mas são dois jogadores de chute. Então a ideia no primeiro tempo era tirar essas principais jogadas e explorar o contra-ataque. A gente não conseguiu encaixar bem o contra-ataque. Então fizemos algumas correções no intervalo, adiantamos um pouco mais as linhas de marcação, que a gente sentiu que tinha condições dentro dessa formação que o Ceará iniciou, a gente poderia pressionar um pouco mais. Uma roubada de bola do Hugo ali, ele foi muito bem. Uma outra jogada que a gente vem trabalhando bastante, a bola parada, principalmente essa batida do Oswaldo. No primeiro tempo já tinha entrado 2 bolas no primeiro pau. A gente tinha que tirar a bola do meio de área do Ceará, porque são 2 bons cabeceadores, o Luiz Otávio e o Thiago. A gente tinha que tentar entrar com bola rápida de primeiro pau, foi o que a gente treinou, né, nesse período que a gente teve, e acabou que encaixou ali e foi um fator que colaborou muito para o resultado. O Guma Guedes, da Itapuã FM, do Panorama Rubro Negro, manda aqui para você, Léo. O que foi determinante nessa partida para que o Vitória conseguisse mais uma vitória na Série B? Eu acho tudo que eu falei aqui, as estratégias que a gente adotou para o jogo e principalmente assim, a concentração dos jogadores, a humildade dos jogadores. A gente vem com uma campanha muito boa, mas eles vêm mantendo os pés no chão, principalmente nos treinamentos, não tem perdido o foco. Eu acho que tudo isso são fatores que com certeza colaborou bastante para a vitória. O Oswaldo Barreto, do BN News, pergunta: Léo, mais uma vez você utilizou o Thiago Lopes como substituto imediato do Giovanni Augusto. Por que não o Mateuzinho? Olha, ali naquele momento do jogo eu precisava de força pelo meio. O Matheus é mais um meia-ponta, que joga pelo lado do campo e vem fazer o trabalho por dentro, mais ou menos parecido com o que o Eric faz na equipe do Ceará. Mas naquele momento ali o Ceará começou a ganhar um pouco o meio, eu precisava de um pouco mais de força. Depois, a partir do momento que o Oswaldo sentiu um pouco de desgaste, aí sim a entrada do Matheus e também o GG. Eu levei ele para o meio junto com o Thiago ali para que a gente pudesse ter um pouco mais de bloqueio dos chutes do Ceará e também um pouco mais de posse de bola para a gente respirar também com a bola. Léo, uma pergunta agora do Eduardo Serra. Parabéns pela vitória e, na sua opinião, o fator psicológico hoje fez a diferença, já que após o erro do goleiro Richard, o Vitória passou a pressionar mais? É difícil você falar a questão do fator psicológico. É claro que assim, uma falha, um goleiro experiente, né, não sentiu. Eu acho que foi mais no aspecto anímico da nossa equipe, né, que ficou o jogo, digamos assim, a maneira que a gente gosta de jogar. Mas eu acho que assim, no aspecto emocional, o Ceará vem de um título de Copa do Nordeste, é uma das equipes mais tarimbadas da competição. Creio que não foi um fator determinante, não. Gabriel Galindo, do Galácticos Online. Alguns jogadores do Vitória saíram sentidos no segundo tempo. Já há alguma avaliação sobre esses atletas? E qual a importância de ter peças de qualidade como reposição para o jogo de domingo? É normal, a competição começou a abrir esse momento da gente fazer mais de um jogo por semana e acaba, querendo ou não, pelo desgaste das viagens, dos jogos, vão vir lesão, né? Vai vir suspensão, e eu tenho ressaltado muito isso. A gente conseguiu montar um elenco com um bom número, onde nós temos 2 atletas por posição, dependendo da posição temos até 3 atletas,
de boa qualidade, e isso vai fazer diferença ao longo do torneio. Para finalizar agora, a pergunta de Marcelo Góes, que manda: mais um jogo em casa e contra um clube que está no G4. O apoio do torcedor será maciço, já que o Barradão estará lotado. O apoio das arquibancadas é uma das armas dessa equipe jogando em casa? Sem dúvida. Fizemos 2 jogos só até aqui em Salvador, e o torcedor marcou presença, não só, né, em número, mas também no apoio. Então a gente, querendo ou não, né, a torcida passa uma energia a mais para os jogadores dentro de campo, principalmente no momento positivo desse, e a gente espera o Barradão lotado no domingo e que a gente possa corresponder mais uma vez à expectativa do torcedor.